grandes crises que poderia complicar a situação do Estado, que conseguiu pagar 13º dos servidores dentro do mês de novembro, que conseguiu pagar o salário de dezembro, uma parceria, inclusive, com a Associação Comercial, com a sociedade civil organizada. Até o dia 15 de dezembro, eu fui o único governador do país que conseguiu fazer isso. Sou o único governador do país que entregou as contas do Estado positiva. Tudo aquilo que nós tínhamos de dívidas da minha gestão, nós deixamos dinheiro em caixa com uma sobra de mais de 300 milhões de reais para que o atual governador possa tocar o governo com todas as suas dificuldades. Não estou aqui dizendo que o Estado não tem problema, porque o Estado tem e tem muitos. Mas comparando os problemas que o Rondônia tem e os outros estados da federação muito mais antigos do que o nosso, os problemas deles são muito maiores do que o nosso. Nós agimos com o máximo de seriedade, não só agora como governador, como tudo aquilo que eu fiz na vida até o presente momento. Então essa declaração já responde também uma nota hoje do vice-governador José Jordan, dizendo que o senhor teria deixado o Estado quebrado. Eu acho que o nosso vice-governador Zé Jordan, um governador ele é avaliado pelo final do mandato. Eu não vou bater boca com o governador Zé Jordan, até porque é o primeiro mandato que ele exerce na vida, eu já exerci 5. Eu já passei, se você somar isso, são mais de 20 anos de vida pública, de prestação de serviço, e ele está apenas em 3 meses. Na hora que ele terminar esse mandato, dá para a gente começar, pelo menos, para saber se o trabalho dele é bom ou ruim. Agora é qualquer juiz de valor, e eu espero, não quero bater boca com ninguém, mas não é com alguém do tamanho dele que eu vou bater boca nesse momento. Governador, só. Semana passada, o senhor desmentiu uma nota do governo do Estado. O senhor acha que tem alguma coisa, alguma relação a isso aí? Há um clima de animosidade. Você sente alguma coisa de animosidade por parte do atual governo contra o senhor? E também a polícia, o senhor teria dado uma declaração hoje ao site do Arimad que o senhor teria contrariado os interesses da polícia e talvez isso teria motivado esse tipo de ação contra o senhor. Essas questões, a questão do governo e da polícia existe? O senhor sente essa animosidade contra o senhor? Questões bem pontuais. Primeiro, eu não sou leviano de levantar qualquer dúvida a respeito da conduta do governo do governador Marcos Rocha. É uma pessoa que foi eleita de uma forma fantástica, que merece todo o nosso apoio como cidadão, inclusive, para que o governo dele dê certo. Essa é a primeira questão pontual a ser deixar bem claro, né? Então, nada a comentar a respeito disso, a não ser como cidadão dar a minha contribuição para ajudar para que o Estado dê certo. Estou fazendo isso como superintendente do SEBRAE, inclusive, trabalhando para potencializar o setor produtivo do Estado, trabalhando para melhorar a educação do Estado. E hoje eu teria pelo menos 3 agendas de manhã que, infelizmente, por essa situação bizarra, tiveram que ser desfeitas, né? Primeiro isso. Com relação à polícia, eu não vou dizer a polícia. Talvez um segmento ou outro da polícia tenha ficado contrariado por algumas situações pontuais que eu não tenho nenhum tipo de constrangimento de colocá-la publicamente. Em 2016, dentro da campanha eleitoral, eu recebi uma notícia de que vem de 3 origens diferentes, totalmente distintas, que haveria uma operação na Prefeitura de Porto Velho, então administrada pelo Dr. Mauro. Olha, o Dr. Mauro, um amigo pessoal, e eu não permitiria de jeito nenhum que uma operação que tinha finalidade meramente eleitoral pudesse ser utilizada contra o Dr. Mauro. Eu procurei o então governador à época, procurei o secretário de segurança da época e procurei o diretor-geral de polícia da época. E para não ter nenhuma dúvida com relação ao meu zelo com relação a isso, eu registrei essa situação, mandei o documento para o delegado-geral de polícia, mandei para o secretário de segurança, mandei para o governador, mandei para o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da época, mandei para o Ministério Público Eleitoral, mandei para o TSE e também para a Procuradoria da República Eleitoral, para que não tivesse nenhuma dúvida. Se existisse algum crime na gestão do Dr. Mauro, que a polícia fosse lá e fizesse a sua operação. É papel da polícia pegar e fazer isso. Mas se isso tivesse uma conotação meramente política eleitoral, ela deixaria de ter acontecido. E como ela não aconteceu, eu quero esperar que eu cumpri bem a minha missão. Mas essa operação que ocorreria na eleição contra o Mauro Mazzi favoreceria algum candidato. Quem é candidato na época, o Léo Moraes, que é ligado à polícia, o Padeiro, no final, o Padeiro era delegado de polícia. Você está dizendo isso? Eu preferiria, Rubinho, não dizer quem que ela beneficiaria. Ela prejudicaria o Dr. Mauro. O Dr. Mauro perdeu a eleição, mas foi dentro do jogo democrático, aquele negócio todo, sem fatores externos para prejudicar o processo eleitoral. E isso, para mim, eu cumpri a minha missão, não deixando que qualquer tipo de irregularidade existisse. Segundo momento, o Estado de Rondônia e o Brasil todo
utiliza um sistema de segurança pública arcaico. O Brasil é o único país do mundo que tem duas polícias, como se fossem duas metades, e quando você tenta juntá-las, elas não fecham, né? É como se fosse dois lados da laranja, quando você junta, ela não dá uma laranja inteira, né? Então, era 3 países, 2 na África, o Brasil, agora é só o Brasil sozinho. E nós trabalhamos isso, construímos uma nova forma de fazer polícia aqui, e isso agradou, não vou dizer a Polícia Civil como um todo, eu não posso falar como um todo de uma instituição grande, que tem grande serviço prestado. Mas uma pessoa ou outra da categoria, principalmente aqueles mais ligados ao setor corporativo, acha que isso é perda de prerrogativa, coisa do gênero, né? Foi algo que eu fiz, algo que é conhecido no Brasil todo. Dos 27 estados da federação, eu tenho algum tipo de consideração em pelo menos 14 dos estados da federação, e isso desagradou algumas pessoas, mas não tem problema. Se eu tivesse que fazer isso de novo, pela conduta pública que eu tenho, eu faria. E uma outra situação, que também quero tornar público, me trouxeram a tentativa de comprar um ônibus, e aí era o Ministério Público Ambiental, juntamente com a Polícia Civil, querendo comprar um ônibus que ia custar R$1 milhão equipado para fazer uma espécie de uma delegacia móvel, para fazer o trabalho na área ambiental. E o então secretário Pitaluga questionou o valor disso. Por que nós íamos gastar R$1 milhão para comprar um ônibus, se com R$1,5 milhão nós teríamos condições de comprar um sistema que pudesse monitorar todos os dias, 24 horas por dia, todas as nossas unidades ambientais. Infelizmente, aconteceu a operação, Pitaluga foi preso, nós não compramos esse equipamento e nós ficamos com um grave prejuízo com relação à questão de controle na área ambiental. Então, aqueles que estão hoje supostamente dizendo que estão defendendo o meio ambiente, na verdade cometeram um crime contra o meio ambiente do estado de Rondônia. O senhor acha que isso é subsídio, governador, para associar o seu nome a uma operação criminosa? Porque o entendimento que a gente pode ter é o seguinte, que lá atrás, quando o senhor, então governador, teria de alguma forma influenciado nessa operação da polícia, que efetivamente é a mesma de hoje, não há nada de novo, não há nenhuma uma novidade, algum item, enfim, que possa ser destacado nesse inquérito, diferente daquilo que a gente sabe lá atrás, que ocorreu nessa operação. Então, o entendimento que pode-se ter é que o senhor de alguma forma poderia ter influenciado naquela operação. Porque se o senhor estava envolvido, o senhor está envolvido hoje, eu acho que fica evidente que o senhor também estaria envolvido lá atrás. E aí, a dedução que se chega é essa, que o senhor teria, de alguma forma, impedido que isso ocorresse, né? E como é que o senhor recebe isso? Porque é uma situação muito forte, envolver o seu nome, o senhor sendo citado como integrante de uma organização criminosa. Cícero, eu acho que a tua pergunta ela já traz a resposta, né? Veja bem, se eu era governador no ano passado, se o meu delegado adjunto, que hoje é o delegado-geral da Polícia Civil, se eu sou o chefe da organização criminosa hoje, eu já era lá em 2018. E aí tem uma questão até jurídica, o doutor Nelson me socorra, se quer para me investigar naquele momento, o Tribunal de Justiça, que não teria competência para isso, teria que ser o STJ. A começo de conversa era isso, né? Então, na verdade é o seguinte, a avaliação que eu tenho é que começaram uma operação muito espetaculosa, essa operação acabou não dando o resultado que se esperava, e eu não estou dizendo que não pegaram lá um cara ou outro fazendo a mantrambicagem lá na SEDAM, e se isso for materializar e concretizar em cima das pessoas que fizeram, pega e puna. Agora, daí a criar uma situação de chefe de organização criminosa, que é um negócio todo, é um negócio muito pesado. Eu sou um cara que eu terminei o meu mandato com o mesmo patrimônio que eu tinha quando eu entrei, né? Um patrimônio pequeno, eu moro num apartamento de pouco mais de 100 metros, o mesmo apartamento que a polícia foi hoje, é o apartamento que eu morava no dia em que eu recebi a notícia que eu seria vice-governador do estado de Rondônia. E o dia que eu recebi a notícia que eu seria o governador do estado de Rondônia, eu continuei morando no mesmo apartamento. Não fiquei deslumbrado com o mandato, não procurei correr para o CPA, querer fazer festas por lá, aquele negócio todo, nada disso. Uma vida modesta, como sempre tive e continuei. A minha família, ninguém se envolveu com o serviço público. O único irmão que eu tenho, professor de sala de aula, continua na sala de aula. A minha esposa é servidora pública, se manteve como servidora pública, não ocupou nenhum cargo de alta remuneração no governo.
As minhas filhas são servidoras concursadas, não deve o emprego delas a ninguém, nem o pai e a mãe, talvez pelo fato de nós termos levado ela para a escola e apenas isso, né? Foram lá e foi conquistas delas chegar a esse ponto. E lamentavelmente elas foram hoje humilhadas, ficaram entristecidas com o que está acontecendo comigo. Mas a gente supera isso. Se o mais justo dos homens foi injustiçado lá no passado, se dirá isso, né? E o tempo é a melhor forma da gente pegar e esclarecer todos esses fatos. Agora eu fico triste, porque eu tenho 30 anos de vida pública, aliás, mais do que isso, eu comecei como servidor público aos 17 anos, eu nunca respondi um processo administrativo, e eu posso pegar o número do meu CPF e dizer publicamente, mandar para qualquer um, fazer qualquer tipo de busca. Se achar uma multa de trânsito, ela é inexistente, né? Então isso deixa a gente muito triste, muito chateado, mas faz parte da vida, né? Se o melhor dos homens um dia foi injustiçado, por que eu não posso ser também? Mas vou encarar isso de cabeça erguida e cabe ao Estado fazer a prova daquele cidadão que está sendo acusado. E aí vocês mesmos já mataram a charada. Ficou paradoxal. Eu tenho uma operação na minha casa que é anunciado antes de estar acontecendo. Pessoas disseram, inclusive alguns sites, que aqui não vou condenar a imprensa, muito pelo contrário, eu não sou aquela pessoa que tem a imprensa como um órgão inimigo. A imprensa são os amigos da sociedade e da liberdade de expressão. Enquanto a gente tiver imprensa livre nesse país, nós estamos livres das arbitrariedades, né? Então alguém até me perguntou hoje se eu ia processar algum veículo de comunicação. Eu falei, não, eu vou buscar reparar esse dano moral quanto a pessoa que levou o veículo de comunicação a informar a notícia de forma errônea. Porque os homens e mulheres da comunicação fazem comunicação de fato. Salvo se for uma situação ou outra que seja demonstrado que você quer fazer de forma criminosa. Então a situação é essa, só o tempo vai dizer o que realmente está acontecendo. Agora, uma convicção eu tenho, né? Eu fiz o governo da melhor forma que pude, eu nunca levei um copo d'água de benefício para o governo, não tenho nenhum tipo de benefício pelo fato de ter sido governador, a não ser a amizade das pessoas e o reconhecimento. E isso talvez incomoda alguns setores aí da vida pública no estado de Rondônia. Governador, esse tiro de festim, já dá para... O senhor tem alguma pessoa dentro do partido? Não, Fábio, a minha preocupação nesse momento não é de forma alguma, não chamei vocês aqui para fazer acusação contra ninguém. Entendeu? Eu tenho respeito pelas instituições, citei essa situação aí da Polícia Civil, até porque é fato isso, entendeu? Não quero criar nenhum tipo de animosidade, até porque tem muita gente maravilhosa lá dentro, servidores públicos de primeira grandeza, que me ajudaram a fazer um bom trabalho no governo do Estado. Não estou afim de procurar culpar de nada. Eu vim aqui para dizer para vocês a mesma confiança que vocês sempre acreditaram em mim, sempre cobriram os eventos que nós fizemos, sempre tiveram junto com a gente, para que vocês nesse momento possam levar. Vocês me ajudaram a criar uma reputação muito boa no estado de Rondônia, que vocês ajudem nesse momento levar de Cabixi a Machadinho, de Costa Marca a Guajará-Mirim, a minha versão dos fatos a respeito disso daí. E a melhor forma, um colega aqui da imprensa já ressaltou o seguinte, é um paradoxo, né? Eu tenho uma busca e apreensão na minha casa espetaculosamente divulgada, levando a imprensa a erro, e o representante do Ministério Público, que é o órgão acusador, ele diz o seguinte, não há nada contra o então ex-governador do estado de Rondônia. Olha, se não há nada, por que houve busca e apreensão na minha casa de manhã? Então a informação não bate. Então é isso que eu tinha de consideração a fazer aos senhores. Se tiverem mais alguma pergunta, estou aqui à disposição. É só sobre a questão, até no encontro da questão da madeira, o ano passado o senhor tomou a frente naquela causa lá, da questão das cargas alfandegadas aqui em Rondônia, que uma carga foi aberta lá em Manaus, o senhor até tomou a frente em relação a isso. O senhor não vê uma associação, talvez mínima que fosse, nessa história por conta dessa situação? O senhor lembra disso, né? Que o senhor ia ao presidente... Esse fato específico, levando em consideração a própria decisão judicial, ela não tem ligação alguma com o fato objeto em apuração, dessa investigação. Tá? Não, eu estou colocando... Mas eles não fazem qualquer tipo de ligação. Aquela situação ela aconteceu em Manaus, com o Ministério Público Federal, com Polícia Federal, etc. E essa operação é aqui no Estado. O que eu fiz o ano passado com relação aos empresários que são exportadores de madeira, eu faria agora como cidadão superintendente do SEBRAE. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Beleza, gente? Beleza. Então tá joia.